de interação, né? Se eu definir o V dessa maneira, como integral espacial de uma certa densidade espacial, tá certo? Com a dependência temporal dada daquele jeito, eu garanti que, pelo menos, a conjugação do operador S pelo zero me leva no mesmo S. Tá certo? Então aqui tem hipóteses. São coisas que você pode colocar o seguinte, né? Eu sou obrigado a fazer isso? Não. Não. Mas se eu faço isso, eu resolvo problemas óbvios da minha teoria. A minha teoria, com isso, tem praticamente uma covariância manifesta. Eu digo praticamente porque ainda tem um problema. E o problema é esse aqui, esse T. Né? Para a gente entender esse problema, vamos de volta lá para as aulas do Álvaro, lá para o início do curso. Né? Faz V0 igual a V, é isso? Hã? Faz V0 igual a V. Não, V0 é igual a V. Isso não é hipótese. Qual foi a última hipótese que fez agora? Não. A hipótese é que o V é integral da densidade espacial. Essa densidade espacial, a definição da evolução temporal dela é como todos os operadores na descrição de interação. Isso não é uma hipótese, isso daqui é dizer, olha, se o H na representação de Schrödinger é isso, o H na representação de interação é isso. Tá certo? Aí, a outra hipótese é que o H seja um escalar de Poincare. Essa é a outra hipótese. Então, se você tem isso, mais isso, então, pelo menos formalmente, o seu operador S é invariante de Poincare. Está na cara que é invariante de Poincare. Formalmente eu digo por quê? Porque ainda falta uma etapa aqui. Eu tenho o ordenamento temporal. Né? Então a gente vai lembrar o seguinte. Se eu tenho x10, x20, tá certo? E eu tenho essa relação, x10 é maior do que x20 num certo referencial, né? Eu preciso saber se x10 e x20 são parte de um quadrivetor, tipo luz, tipo tempo ou tipo espaço. Né? Suponha o seguinte, suponha que a gente tem x, y, vetores, quadrivetores, né? Tipo tempo ou tipo luz. Tá certo? Se esses caras são quadrivetores tipo tempo ou tipo luz, né? E x10 é maior do que y10, né? Se e isso aqui acontece, então lambda x10 é maior do que lambda y10. Se eles são tipo tempo, tipo luz, e isso, e lambda pertence a L mais para cima, né? Naturalmente. Se lambda é uma transformação de Lorentz própria e ortógona, você tem x e y vetores tipo tempo ou tipo luz. Então, se você tiver x10 maior que y10, em outro referencial arbitrário, lambda x10 vai ser maior que lambda y10. Então, esse operador, essa operação de ordenamento temporal, né, ela tem um significado invariante de Lorentz se os vetores aos quais ela estiver se referindo, tá certo? Forem tipo tempo ou tipo luz. Quais são os vetores, no caso? H, né? Você vai trabalhar com coisas assim. Por exemplo, T
de H de x1, H de x2. É um exemplo, né? Então você vai ter que analisar quem é esse x1, quem é esse x2. Se, por exemplo, se os dois forem tipo luz, ou se os dois forem tipo tempo, ou se um for tipo tempo e outro for tipo luz, você pode garantir que, dado um referencial, o x10 é maior que x20, em qualquer outro referencial, lambda x10 vai ser maior que lambda x20. Tá certo? Então, essa operação T é muito bem definida e é invariante de Lorentz o significado dela se ela estivesse referindo a vetores tipo tempo ou tipo luz. Isso daí tem um ponto da causalidade na matriz S. Não, eu ainda não estou em ponto. Calma, já vou impor. Né? No entanto, olha só o que acontece. Eu não tenho só isso, eu tenho umas integrais aqui. Ó. É isso? Se eu tenho essas integrais, significa que eu estou somando sobre todos os vetores x1 e x2 possíveis, inclusive os tipos espaço. Não é? Esses caras aqui podem ser tipo espaço. Um deles ser tipo espaço, o outro ser tipo luz. É coisa assim. Tem que se manter no tipo luz e tipo tempo e tipo luz. Senão você perderia a... Não, mas eu não tenho como. Eu não tenho como me manter só restrito a tipo tempo e tipo luz. Eu não posso introduzir aqui uma restrição nessa integração. Só vou integrar sobre cada tipo tempo e tipo luz. Eu não posso fazer isso. A minha integral se eu fizer isso, eu nem sei como fazer isso. Como é que dá para fazer um negócio desse? Não, olha só. Se isso aqui for tipo espaço, aí eu estou num referencial. Quando eu vou para outro referencial, os tempos podem trocar ou não. Depende. Né? Eles podem trocar. O x10 era maior que o x20, o lambda x10 fica menor que o lambda x20. Aí o meu operador de ordenamento temporal, o que ele vai fazer? Ele vai ficar doidinho. Ele vai depender de qual referencial que eu estou trabalhando para dizer qual o resultado concreto da aplicação dele. Está claro isso, gente? Isso é muito, muito importante. Então, o único jeito que eu tenho de escapar dessa história é dizer o seguinte: tá bom, quando os caras são tipo espaço, o operador de ordenamento temporal fica doidinho, mas isso não faz diferença. Eu vou impor mais uma hipótese, que H de x1 comuta com H de x2 se x1 menos x2 ao quadrado for menor que zero. Agora você pode perguntar. Ele não tem nada a ver uma operação com a outra. Exatamente. Aí, o operador de ordenamento temporal diz o seguinte: se eu botar um cara na frente ou outro cara na frente, tanto faz. Porque como eles comutam, tá certo? Como eles comutam, tanto faz eu botar na frente como atrás, não tem problema. Vai dar o mesmo resultado. Esse quadrado está aparecendo. Está dizendo que o x1 e o x2 é tipo espaço. Uhum. Lembra que a brincadeira toda era assim, lá atrás, né? Você tinha que x menos y ao quadrado era maior que zero, por exemplo. A história toda, vamos relembrar como é que foi a discussão lá com o Álvaro, né? Você tinha que, se um vetor era positivo, se a componente zero do vetor era positivo no referencial, então a componente zero desse vetor era positiva em qualquer referencial. Tá certo? Sim. Foi isso que foi provado. Aí a gente chegou ao seguinte: supõe que seu vetor seja uma diferença, x menos y. Né? Isso significa que
se x0, x menos y, componente 0, for positivo no referencial, x' menos y' 0 vai ser positivo em outro referencial. Tá certo? Essa que é a história. Tá. Então aqui nós estamos numa situação parecida. Eu tenho x1 e x2. Né? Eu preciso, né, que essa separação entre x1 e x2 seja uma separação tipo luz ou tipo tempo. Se ela for tipo luz ou tipo tempo, eu posso garantir que num outro referencial a ordenação vai se manter. Sim. Se ela não for, eu não posso garantir. Certo. É a hipótese. E aí eu faço essa hipótese. Entendi a hipótese. Se isso aqui for menor que zero, esses caras comutam. Se eles comutarem, né, dane-se a alteração de ordenamento temporal. Por que comuta? É uma hipótese. Mas do nada, assim. Só que eu quero. Não é do nada. Não, eu sei que Estou eu quero dando a aula certo. inteira para chegar nela. Isso é causalidade, isso daí é. Não, tipo, eu sei que se ela for verdade, se comutar, aí o ordenamento temporal não vai dar problema. Isso. Mas isso é porque eu quero que o ordenamento não tem problema. Não. Isso é que eu quero que a matriz S seja covariante de Lorentz. E eu não estou vendo outro jeito de fazer. Exatamente. Não, porque tipo, eu poderia buscar outro jeito. Bom, busca outro jeito aí. Pronto. Fica à vontade. Pessoal, outra pergunta. Quando eu tenho um ordenamento temporal dentro do cone de luz, tem algum significado físico mais profundo nesse ordenamento? Ele vai acontecer Então, tem milhares de consequências dessa história, né, que a gente vai ver algumas delas. Tá? Agora, quando você fala em significado físico, você está querendo dizer, tem alguma razão física para eu impor isso, que não seja essa necessidade formal de manter a covariância da matriz S, do operador S? A resposta é não. Não há. Tem um comentário que eu faço aqui nas notas de aula, que eu vou repetir aqui, porque acho que é o momento. Né? A primeira vez que esse negócio apareceu foi com Bohr e Rosenfeld, em 1923, se não me engano. Né? E eles estavam falando sobre relações de comutação entre o campo elétrico e o campo magnético. Eles estavam dizendo, olha, pode dar problema de violação de causalidade se você puder medir o campo elétrico e o campo magnético com precisão arbitrária em todos os pontos. Então a solução dos problemas de violação de causalidade que eles tiveram naquela época foi, eles comutam para separações tipo espaço. Então eles podem sim ser medidos com precisão arbitrária, contanto que a medida de um não interfira na medida do outro. Tá certo? Porque não vai ter um sinal de luz que vai chegar daqui até lá. Então essa condição foi conhecida como condição de microcausalidade, porque o contexto original onde ela apareceu era um contexto que se referia a campos elétricos e campos magnéticos. Tá certo? E ali estava muito claro, assim, aí tinha uma interpretação física, clara. O campo elétrico é observável, o campo magnético é observável, eu quero que esses observáveis interfiram só se houver a possibilidade deles interferirem. Se não houver, eu quero que eles não interfiram, que a medida de um não interfira na medida do outro. Tá certo? Só que, dali para cá, você quantizou muitos outros sistemas de campos. Você quantizou o campo de Dirac, você quantizou, sei lá, campo vetorial carregado, coisas assim, né? Campos de Weyl, né, etc. e tal. Em todos esses casos, a condição de microcausalidade continua valendo. Por quê? Que agora, esses campos, o campo de Dirac, por exemplo, não é um observável físico, ele nem corresponde a um operador hermitiano. Não dá para observar o campo de Dirac. Não dá para observar um campo de neutrino. Entende? Então, você não tem mais essa motivação original lá do Bohr Rosenfeld para dizer, não, eles têm que comutar em separações, eles comutam em separações tipo espaço, porque aí a medida de um não interfere com a medida do outro. Mas eu não meço. Então, por que eu vou querer que a medida interfira ou não interfira? Não é possível medir. Não tem medida. Então, essa condição não tem mais o menor sentido.
ela não tem sentido se chamar ela de condição de microcausalidade para campos genéricos associados a operadores de campo que não são mensuráveis. Entende? Mas aqui o Weinberg pega e consegue dar uma interpretação para essa condição que é essencial para a manutenção da covariância do operador S. Ele diz, olha, é preciso haver essa condição que está aqui, caso contrário, o operador S não é covariante. A operação T, de tomar o ordenamento temporal, ela não tem um significado independente do referencial. Então, mais uma hipótese. Como que é a operação T? T. A operação T é ordenamento temporal. Com essa condição, ela ganha um significado independente do referencial. Então, aí você pode olhar para essa expressão aqui e falar, isso daqui é uma expressão invariante de Lorentz, invariante de Poincaré. Com essa condição. Sem essa condição, não. Você pergunta bem ali, só isso, pegando dois vetores com uma diferença do tipo espaço, que sejam separados por um vetor tipo espaço. Não, só isso. Só isso não é suficiente para dizer que esse cara só isso. Fala de novo. Só sabendo isso, não tem nenhuma intuição forte para dizer que isso é comum. Né? Para quaisquer x? Não, para x menos 1x2 ao quadrado menor que zero. Não. Não tem uma aplicação. Não, isso aí é uma imposição. O fato de você ter x1 menos x2 ao quadrado menor que zero não tem nada a ver. Não estabelece a priori nenhuma restrição sobre as relações, a álgebra que o h de x1 vai satisfazer com o h de x2. Certo? Ali não está fazendo a O cara está restrição. desesperado aqui. Não, é que essas hipóteses é para ser assim, óbvias, né? Óbvios. É. Mais ou menos óbvio. Não, é para chegar assim, ó, chegamos aqui, mas aí, mas assim, não vamos impor, aparecer assim, não vamos. Mas é mais ou menos isso. Não, tem que botar a mão e ver o que acontece. Então bota outra coisa, tenta pôr outra coisa. Entende? Tem que ter tempo para pensar. Olha só, isso, tem que ter tempo para pensar. No mestrado, doutorado, Não, mas tem que ter tempo para pensar, é verdade. Mas olha só, olha o nosso trajeto aqui, tá certo? Olha o nosso trajeto. Nosso trajeto eu tinha essa expressão, o operador S. Essa expressão está cheia de problemas, cheia de defeito, né? Cheia de coisas que eu não posso olhar e dizer explicitamente, claramente, isso aqui é covariante. Eu não tenho como. Né? Tenho um integral em dt, não integral em d4x, eu tenho um v de t, tá certo? E eu tenho um operador t, uma operação t de ordenamento temporal que tem possíveis ambiguidades. Né? Possíveis ambiguidades dependendo do referencial. Né? Eu tenho que dar um jeito nisso para encontrar uma expressão que seja explicitamente covariante relativista. O jeito que eu arrumei foi, olha, primeiro eu vou transformar dt em d4x. Para fazer isso, eu preciso que o v seja uma integral de uma densidade. Isso é super razoável. Isso é super, hiper, mega razoável. Né? Depois, impor que isso aqui seja um escalar é também super, hiper, mega razoável, porque você vai querer que o S seja um escalar, você já conhece a forma do S, né? E você sabe que aquilo ali é praticamente uma condição que ele vai ter que satisfazer. Né? Mas você ainda tem que consertar o T. Tá certo? Aí quando você vai olhar o T, você vai olhar os problemas. Quando é que o T é um problema? O T é um problema só quando a separação entre os pontos que você está querendo ordenar é tipo espaço. Tá certo? Quando essa separação entre os pontos é tipo espaço, ali o T é um problema. Aí você tem que bolar uma solução para esse problema. Não precisa se preocupar quando a separação é tipo tempo, quando a separação é tipo luz. Mas precisa se preocupar quando a separação é tipo espaço. Aí a solução é a solução mais simples do mundo, cara. Entende? Eu removo a ambiguidade do T. E qual é o problema? O
O problema é que, quando a separação é tipo espaço, o T do H de x1, H de x2 é igual, por exemplo, H de x1, H de x2 no referencial A e é igual a H de x2, H de x1 no referencial B. Por quê? Porque nesse referencial A, x10 é maior que x20. Como os caras são tipo, como a separação é tipo espaço, pode ser que no referencial B, x20 seja maior que x10. Aí a operação T vai dar esse resultado. Você vai falar, cara, eu tenho aqui um problema, a menos que isso seja igual a isso. Para separações tipo espaço. Se isso for igual a isso, é o comutador que a gente pôs ali. Se não for igual a outra coisa, né? Aí você tem um problema. Você tem uma ambiguidade. Você tem uma dependência do referencial que você está trabalhando. Então, eu realmente queria passar para vocês a ideia de que isso que está aí, isso não é uma demonstração, de jeito nenhum, ninguém está falando isso, mas isso é a coisa mais natural que você pode fazer com esse troço. Não vejo, né? Eu já tive tempo para pensar. Não precisa confiar em mim, de jeito nenhum. Cientista não confia em ninguém, só nas suas próprias contas. Né? Mas, eu vou dizer para vocês, não dá, eu pelo menos não consigo pensar numa coisa mais simples do que isso, para resolver esse problema. O cara vai ser H de x1 e H de x2 ou H de x2 e H de x1? Eu não sei o que ele vai ser. Depende do referencial. O referencial A vai ser uma coisa, o referencial B vai ser outra. Bom, eles podem ser a mesma coisa se isso aqui como está. Quando x1 menos x2 é tipo espaço. Se acontecesse a soma, por exemplo. De ser o quê? A soma. Qual seria o problema que isso Não pode ser a soma. Não, por exemplo, quando você... O operador T, a operação T, o que faz é inverter a ordem, só isso. O que ele faz? Ele verifica qual é o tempo desse, e bota na ordem certa. Só isso que ele faz. Então, ou vai ser isso, ou vai ser isso. Um dos dois. Ele não dá dois resultados. Não. Ele só pode dar isso ou sim. isso. Aí a outra solução é criar um novo ordenamento temporal que ampliasse esse... Bom, nem imagino que o ordenamento possa ser esse, mas tudo bem. Pensa, pode pensar. Né? O fato essa condição, né? Se diverte, a gente passa. Essa condição que está aqui, né? É absolutamente natural. E com ela na mão, a gente consegue um operador S que que tem todos os elementos para ser algo escalar, covariante de Lorentz. Certo? Na próxima aula, nós vamos andar mais um pouquinho nessa direção, né, e mostrar que essa condição de microcausalidade, né, na verdade, agora, essa forma para o operador S que a gente acabou de encontrar, ela vai nos levar, né, à fixação daquele W. Lembra do W? W é o cara que define quem é o gerador de boosts interagentes. Né? Então, quando essa condição de microcausalidade, né, essas propriedades de transformação da matriz S, vão permitir que a gente fixe esse W, que a gente diga quem é ele, em termos do V. E que a gente estabeleça as condições que a gente estabeleceu sobre o W, a gente vai ter que estabelecer sobre o V, na verdade. A gente vai ter um enxugamento daquelas condições que a gente tem lá. Tá certo? Próxima aula.